São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou Matheus Giannini. E eu sou Santiago Henrique. E aí, Santiago, hoje nós vamos mostrar para o pessoal, esclarecer as dúvidas para o pessoal sobre o que é uma matrícula. Durante essa semana vieram muitas pessoas, muitos alunos, muitos seguidores me perguntar: Matheus, o que é uma matrícula? Qual a diferença de matrícula para o contrato de compra e venda? E aí, a gente resolveu hoje trazer para vocês, aqui no podcast da GNSS Engenharia, essa dúvida esclarecida para todo mundo. Não é isso aí, Thiago? Verdade. Na verdade, a gente, quando tira uma dúvida, nós tiramos várias outras, né? Então, nós vamos falar aí, né? Sempre vinculando ao combo rural, né? Então, nós vamos falar aí no final dessa live, nós vamos mostrar uma matrícula atualizada aí, né, após o combo rural, mostrando para vocês como é que fica a finalização do combo rural na matrícula, tá bom? Então, você que tem dúvida aí de escritura, matrícula, registro de imóveis, posse, domínio, fica com a gente aí que a gente vai tentar esclarecer tudo para vocês hoje. Então, Santiago, e o que é uma matrícula, Santiago? Uma matrícula nada mais é do que um documento cedido pelo cartório de registro de imóveis da localização em que se encontra o imóvel, que funciona como se fosse uma certidão de nascimento daquela propriedade. Não é isso aí, Santiago? Verdade, verdade. É isso aí. E às vezes a gente fala até que pode ser também o RG da propriedade, né? Que é o registro geral. Mas certidão de nascimento, RG, eu acho que todos esses aí, esses documentos são sinônimos de uma matrícula, né? Então, o seu imóvel, seja rural ou urbano, ele precisa ter ele para ele ser um imóvel regular. Aí surge aquela pergunta: mas o que é o imóvel regular? Pois é, o imóvel regular tem total relação com a matrícula aí que Matheus falou agora. Vamos lá. Olha só, para o imóvel ser regular, para você ter seu imóvel regular, você precisa ter justamente a matrícula ou a transcrição, que você vai saber daqui a pouco o que é. Esses são documentos de propriedade, documentos da propriedade, tá bom? Então, se você tiver a matrícula, o seu nome na matrícula do imóvel, o seu nome na transcrição, aí sim você tem o seu domínio da sua área, você tem o domínio da sua área, né? Você tem a sua propriedade, você é o dono, pode chamar, eu sou o dono da área, né? O dono do imóvel. Fora isso, Matheus, fora isso, tudo é contrato de graveta aí, né? Tudo são documentos que não dão o domínio para você, né? São documentos que vão dar a posse, né? Então, Matheus, se você não tiver a matrícula em seu nome, se você não tiver a transcrição em seu nome, você não tem o domínio da área, você tem apenas a posse. E grande parte dos imóveis rurais brasileiros são posses, tá bom? Então, tem algumas pesquisas aí, diversas pesquisas, né, que versam aí até 70% das propriedades são posse hoje. E muitas pessoas nem sabem que elas precisam ter justamente esse registro, esse nome na matrícula, né, esse registro no cartório de registro de imóveis para ser realmente dono do imóvel, Matheus. Você tocou, Santiago, num ponto interessante, que nessas dúvidas que eu te falei lá no início, muita gente comentou, muita gente confunde
com relação a esse contrato de gaveta, esse contrato de compra e venda e a própria matrícula. E aí, Santiago, me vem à cabeça que nos processos de compra e venda, os corretores de imóveis aí, sejam rurais ou urbanos, eles têm isso muito bem desenhado na cabeça deles. E explicando para o pessoal, funciona da seguinte forma, um processo em que são diversas as documentações exigidas e, em ordem, as principais ali para o processo de compra e venda são a assinatura no contrato de compra e venda, a lavração dessa assinatura no tabelionato de notas, que não é um registro, não é uma matrícula, e aí você apenas fez o registro daquele contrato de compra e venda, e depois disso você precisa averbar no cartório de registro de imóveis esse contrato que foi registrado lá no tabelionato de registro de notas. Ou seja, essas 3 etapas faz com que o seu imóvel tenha uma matrícula aberta. Ou seja, a grande diferença do contrato de compra e venda, mesmo que registrado para a matrícula, é que um é feito no tabelionato e outro é feito no cartório de registro de imóveis. Correto, Santiago? Correto, correto. E eu posso ainda acrescentar mais alguma coisa, se você permitir. Olha só, uma dúvida que o pessoal sempre tem, Matheus. Eu tenho a escritura pública, eu tô com o meu imóvel regular. Não está com o imóvel regular. Como você bem falou aí, né? Você faz a escritura pública no tabelionato, né? A partir ali do seu contrato de compra e venda, né? E você faz a escritura pública, mas se você fizer a sua escritura pública apenas, você não tem a propriedade da área. Você só vai ter a propriedade da área quando você registrar no cartório de registro de imóveis. Você pegar a sua escritura lá, né, e for registrar no cartório de registro de imóveis. Aí você vai ter o seu nome, né? O seu nome na matrícula do imóvel, na transcrição do imóvel, né? Então, aí sim você vai ser o dono da área, né? Então, o pessoal às vezes confunde também tabelionato com cartório de registro de imóveis. A escritura se faz no tabelionato, e a parte do registro de imóveis, né, da matrícula, se faz no cartório de registro de imóveis. Ou seja, não marque para você fazer escritura no cartório de registro de imóveis. E vice-versa. Não marque para você fazer registro no tabelionato, tá bom? Porque você não vai conseguir. Alguns cartórios aí, né, tem as duas funções no mesmo espaço, né, digamos mesmo assim. Espaço físico. E no mesmo espaço físico, e aí você consegue fazer. Mas é isso, né? Então, não confunda aí a escritura, né? Se você tem essa escritura, não quer dizer que você tá tudo ok. Tem muita gente que tem escritura, Matheus, e acha que está tudo bem e tal. Não. Você tem que ter escritura, mas você tem que partir para o cartório de registro de imóveis. Senão, você não tem a propriedade. A sua propriedade está no nome do vendedor ainda, tá bom? E isso, Matheus, é um caso muito importante. A gente não aprendeu de uma hora para outra, né? Não foi na faculdade que a gente aprendeu isso, foi na prática, né? E esses são conhecimentos aqui, pessoal, que a gente está falando aqui, aproveitando esse momento, que a gente aprendeu na prática, né? Então, eu acho que o pessoal de direito aí, advogado, estuda mais isso, essa parte da própria documentação do imóvel, né? Os advogados especialistas aí em direito imobiliário conhecem mais aprofundado isso, mas a gente aprendeu esses conceitos na prática. E a gente está passando hoje aqui, justamente para vocês, esses conceitos, né, que a gente conhece, que a gente tem ciência, que a gente estudou, e que a gente aprendeu também na prática, tá bom? Então, a gente passa para vocês, por quê? Porque vocês precisam ter essa noção desses documentos para trabalhar na área, porque muitas vezes o seu cliente, o seu proprietário pergunta para você. Então, o ideal é que você tenha ciência do que são esses documentos minimamente, né? Então, por exemplo, você vai oferecer esse serviço aí de medição para uso capião. Ele vai querer saber o que é uso capião, o que é a escritura, o que é uma matrícula, o que é a transcrição. Então, você como especialista na regulação fundiária, você precisa ter esses conhecimentos básicos. E nesse podcast de hoje,
a gente tenta passar um pouco para você isso. Mas, se você quiser se aprofundar mais, né, você pode ir você pode consultar um advogado, né, especialista em direito imobiliário, né, que ele pode entender mais aprofundadamente de cada tipo de documento desse, e até o próprio cartório, né? Então, mas a gente sempre quer passar para vocês essas informações que no início da gente foi um problema para a gente entender tudo isso, né, Matheus? Com certeza, Santiago. E aproveitando que você está empolgado aí com o assunto, Santiago, você falou que quem não registra não tem o domínio, não é proprietário. Então é o quê? Quem não tem a propriedade é o quê? E qual é a diferença de você ter uma matrícula e de você ter apenas um contrato de compra e venda? Verdade, verdade. Olha só, é aquela velha máxima, você já deve ter ouvido, né? Quem não registra não é dono, né? Então, às vezes, você pode ter a posse de um bem, mas você não é dono daquele bem, né? Então, por exemplo, vamos lá, você aluga um imóvel, né? E aquele imóvel está no nome de outra pessoa, né? Mas você alugou o imóvel. Então, você ali tem a posse do imóvel, mas você não tem o domínio do imóvel. Quem tem o domínio do imóvel é justamente o cara que o dono, né? O dono da propriedade que locou para você, né? Então, você tem ali a posse temporária, né? Por um contrato de locação, e você tem aquela posse, mas você não é o dono do imóvel, né? Então, a maioria dos imóveis estão irregulares. Por quê? Porque eles têm a posse, e não tem esse registro em seu nome, por vários motivos, tá bom? Por exemplo, por não ter dinheiro para proceder com o seu prosseguimento de registro, porque custa isso, custa você registrar, por falta de conhecimento, Matheus. Às vezes, uma confusão para fazer toda a parte como eu posso dizer, daquele processo, esqueci o nome, daquele processo que finaliza, finaliza a parte do espólio. Inventário? Então, inventário. Então, recursos para terminar esse inventário que realmente custa também. Então, são vários motivos para esse imóvel ser uma posse, né? E ele não está registrado. E isso causa diversos problemas, né? E isso causa diversos problemas para vocês, né? Então, se você tem apenas a posse, você está irregular, né? Você está irregular, tá bom? E você pode passar por um processo de regularização, para ter justamente o nome o seu nome na matrícula, na matrícula, seja imóvel rural ou seja imóvel urbano, tá bom? Não sei se eu te respondi, Matheus. Respondeu sim, Santiago. Então, no caso, existe o posseiro e o proprietário. O posseiro é aquele que tem o ônus, algum dos ônus de ser dono, você usufrui daquela propriedade, mas não necessariamente ela está registrada em seu nome. E para ter esse registro, tem que ser no cartório de registro de imóveis e não em outras situações, como tabelionatos ou com outros cadastros, seja de outros órgãos. Tem que ser no cartório de registro de imóveis a averbação lá do contrato de compra e venda ou do inventário, o que seja que tenha passado para o seu nome. Deu para entender claramente, Santiago. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, Santiago? Nem sempre foi tão fácil, relativamente tão fácil assim. Antigamente, se eu não me engano, eu estou aqui com minha pesca, até os anos de 1975 ali, ainda eram usados livros de transcrições, que funciona como uma matrícula, porém, era muito mais complicado. Por quê? Porque o imóvel ele era tratado como um objeto dentro de uma página. Uma página tinham vários imóveis ali. E isso mudou em 1º de janeiro de 76 com a Lei dos Registros Públicos. A lei, deixa eu pegar aqui,
6015, de 31 de dezembro de 73. Ela era de 73, mas só entrou em vigor em 1º de janeiro de 76. Que aí passou a existir a matrícula que tratava ali tudo o que acontecia no imóvel de forma individualizada. Não foi isso, Santiago? A gente tem uma história interessante aí para falar sobre os livros de transcrição, né? Dos trabalhos que nós fizemos. Verdade, verdade. Então, você quer contar ou eu conto? Pode contar, pode contar. Olha só, verdade, verdade. A transcrição e a matrícula, que é justamente ali a certidão, né, digamos assim, a certidão de nascimento, né, e o RG do imóvel, né? Então, esses dão a certidão de propriedade do imóvel, né? E como você falou mesmo, né? Existia aquele livro lá de transcrição né, que em vez do imóvel ter o número de matrícula, tinha um número de transcrição. Mas ocorreu que vocês aí, profissionais da regulação fundiária, vai ter algum momento que vocês vão trabalhar com imóveis antigos, né? E vocês vão ser contratados aí para regularizar esses imóveis, né? E esse foi um dos nossos casos aqui, né? Um dos serviços que a gente pegou aí. Teve outros também que a gente pegou com transcrição, mas a gente pegou esse serviço aí que teve um item muito interessante que a gente quer compartilhar com vocês hoje aqui. Olha só, nessa transcrição em especial, eram 2 imóveis, né, antigos, né, que a gente foi contratado aí para localizar os imóveis, né? E aí eles tinham apenas o número de transcrição. Então a gente foi fazer toda essa pesquisa aí nas bases cadastrais do INCRA, do ITR, né, dos cartórios, né, para tentar identificar, né, o imóvel, né? Identificar o imóvel. E aí quando a gente foi no cartório, a gente analisou, né, os documentos, né? E como não tinha matrícula, tinha aquela livro de transcrição antigo e tinha a descrição do imóvel, né, de cada imóvel. Ou seja, tinha 2 imóveis, né, e tinha um deles, né, descrevia o imóvel que a gente estava procurando, né? Então a gente foi lá no registro de imóveis, conversou com a cartorária, né, e foi o que a gente viu, né? Analisando esse número de transcrição, né, citava lá que essa área de posse, tal, está lá confrontando com fulano, confrontando com ciclano, às margens do rio tal, né? Só que o que é que ocorre? Nesse documento tinha dizendo que ali era uma área de posse, né? Estando dentro do livro de transcrição, ou seja, aquela área tinha um número no livro de transcrição e ela estava indicando ali no texto que era uma área de posse, né? E aí a gente teve que entrar nessa discussão, mas poxa, como é que está no livro de transcrição e é uma área de posse, né? E aí a gente começou a debater, né? Fez todo o nosso parecer, né? Do ponto de vista do agrimensor, né? Para o nosso cliente, explicou tudo, explicou o parecer do cartório e colocou se ele quisesse fazer mais questionamentos, ele poderia suscitar dúvida, né? Ele poderia suscitar dúvida do cartório, isso aí poderia ir para a justiça, né? Para ver como ia se finalizar esse processo, né? Então pode ter os advogados aí, pode até falar mais bem sobre isso, se realmente existem esses casos, né? Se houveram mais casos desses. Mas esse é um caso que a gente está falando aqui da certidão de propriedade, né? A importância de ter o livro de transcrição e a própria matrícula, e um caso que no livro de transcrição citava uma posse e é isso, né? Mas com as matrículas hoje em dia, com certeza você não vai encontrar situações dessa. Ocorria isso porque foram documentos antigos, né? E que cada um era feito de uma forma.
tá bom? Cada descrição do imóvel era feita de uma forma. E acabou que o nosso cliente teve esse problema, né, Matheus? Você passou por... Você trabalhou nesse projeto também. Você pode me complementar aí se eu esqueci algo. Não, Thiago, você explicou bem para o pessoal como passou, e a dúvida que fica que é direcionada para a gente que estava lidando com esse imóvel aí. A gente chega no cartório e ele, não, é uma área de posse aqui. O proprietário, na verdade, que era o contratante da gente, ele é neto do que estava ali na matrícula, ele estava procurando a terra como herança ali, né, Santiago? E, como você disse, dizia lá que era uma posse em terras devolutas ainda, e o agente lá, cartorário, falava, não, é uma área de posse, e ainda mais em terras devolutas, ou seja, nunca teve direito ao domínio. A gente recebe essa informação do agente cartorário e tem que passar para o nosso contratante. Porém, fica aquela dúvida na nossa cabeça, né? Poxa, mas não tem ali o número de transcrição que diz que é um domínio. E aí, se você, como o seu Thiago falou, se você é advogado e está vendo esse vídeo, deixa aqui embaixo, tira a nossa dúvida se isso pode mesmo existir. Perfeito, perfeito. É realmente um caso interessante, né? Que a gente está falando aqui sobre matrícula, sobre a certidão da propriedade, mas acaba sendo um caso interessante aí. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês devem estar aí curiosos para saber como foi resolvido esse caso, né? Mas esse caso ainda não foi resolvido. A gente fez todo o nosso trabalho aí, né, de pesquisa em bases, de investigação, né? Esse laudo de investigação do imóvel, né? Toda esses pareceres de cada órgão, né? Sindicato, prefeitura, cartórios, né? E aí passamos para nosso cliente, tá bom? Então ainda não houve uma resolução desse problema. Se vocês, como o Matheus falou, se quiser comentar aí, comenta aí para a gente saber o que é que você acha de tudo isso. Isso aí, Santiago. E hoje, Santiago, com as matrículas, está muito mais fácil, digamos assim, você fazer a identificação do imóvel. Mas mesmo assim, ainda existem alguns problemas. E para não existirem esses problemas, o que é que tem que estar lá na matrícula descrito para quem pegar conseguir identificar o imóvel, conseguir identificar quem é o dono, aonde está localizado, quando foi criado essa matrícula. O que é que tem que estar? Você sabe, Santiago, nessa matrícula? Uma coisa que eu acho que tem que estar em todas as matrículas, que eu tenho certeza que não está em todas, dos imóveis rurais e urbanos, dos imóveis, é a medição do imóvel rural, ou seja, as coordenadas ali, as coordenadas dos vértices definidores do limite do imóvel, lá com o seu sistema geodésico de referência, com seus confrontantes, e o ideal é que todas as matrículas tenham justamente essas informações, seja imóvel rural ou seja imóvel urbano. Isso aí acaba gerando uma demanda enorme para a gente, né? Por quê? Porque nem todas as matrículas têm essas informações. E com o tempo é feita essa atualização. Mas o ideal é que todos esses proprietários que têm matrícula, né, já contratem aí nós especialistas na regularização para fazermos essa medição e averbarmos, né, na matrícula essas informações de medição do imóvel, né, com a área exata, com o próprio perímetro e com as informações das confrontações, com o memorial descritivo, né? Isso aí, Santiago. Na verdade, essa é uma das informações que estão aqui na minha listinha como informações importantes. Os especialistas, não só da agrimensura, não só das medições, dizem que nenhuma matrícula deve ter a localização do imóvel, como você falou, e é importante salientar, Santiago, que não é só ter a coordenada lá, você tem que dizer o sistema de referência, é muito importante também dizer como foi medido, qual o equipamento ali utilizado. Isso ninguém bota, eu nunca vi, na verdade. Mas talvez fosse interessante você colocar para você ver se aquele dado tem uma confiabilidade para ser usado para outra função depois.
Isso é uma dica, na verdade. Eu nunca vi numa matrícula tendo essa informação. A gente sabe que vai falar lá no final que averba-se as informações da medição do INCRA, da certificação do INCRA. Então a gente tem uma noção de como foi medido e para que pode ser utilizado aquele dado. Mas se tratando de outros tipos de imóveis, ou então medições que não passaram pelo INCRA, ou então imóveis urbanos, aí fica muito confuso a gente saber como pode interpretar aqueles dados. Uma outra informação... E Matheus, só para complementar um pouco o que você está falando aí, muitos imóveis urbanos têm ali toda essa medição com a área, mas não tem o profissional que fez, né? Diferentemente do imóvel rural, né, que fez o combural lá, que vai ter o nome da pessoa, né, ter o nome do profissional e a ART, né, a anotação da responsabilidade técnica, que é muito importante também. Então, eu já agrego aí, né, ao próprio equipamento, mas essas informações aí que devem conter também na matrícula. E fora essas informações posicionais, Santiago, é muito importante ter ali as alterações ocorridas, as hipotecas, as transações de compra e venda, ou seja, de desmembramento e remembramento, e também as qualificações dos proprietários, né? Dizer ali quem são os proprietários, onde podemos encontrá-los, a identificação dos mesmos. Essas são, para mim, as principais informações que tem que ter numa matrícula e que vai dar um embasamento legal para você fazer qualquer tipo de análise. Você acha que tem que acrescentar mais alguma coisa aí, Santiago? Eu acho que você já falou tudo aí, mas para imóvel rural eu acrescento algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco aqui, quando a gente mostrar a nossa certidão de propriedade atualizada de uma matrícula que já fez o combural, mas eu vou acrescentar para você aí, especificamente para o imóvel rural, né? O número do CCIR, o número do CAR, né? E o número do ITR, né? Então, essas informações aí, né, devem ser averbadas também na matrícula, devem constar na matrícula, porque são de ordem obrigatória aí dos imóveis rurais, né? Então, e outras, são informações que o cartório pede para finalizar o registro na área rural, né? Então, quem faz o combural já tem essas informações aí. Daqui a pouco a gente mostra para o pessoal. Isso aí, Santiago. E, Santiago, um questionamento interessante que fazem muito também quando é que é aberta uma nova matrícula? Quando é que eu mantenho a alteração naquela matrícula ou eu faço uma nova matrícula? Os casos são os seguintes, Santiago. É aberta uma nova matrícula para imóveis que nunca tiveram um registro antes, para casos de desmembramento e nos casos de averbação, que são os casos que você vai citar aí quando você averba aquela medição feita pelo CIGEF. Esses são os principais casos que são abertas novas matrículas. Verdade, Matheus, verdade. O que é abrir uma nova matrícula, né? É você citar aquela matrícula anterior que já tinha, né? Já tinha um histórico, né? E você começar ali, digamos, começar do zero, né? Uma nova matrícula. E ali você vai registrando todas as informações de todas as mudanças que ocorreram no imóvel, né? Então, ela foi criado, né? Foi criado uma nova matrícula, foi criado um novo RG, né, para a propriedade. Mas é muito importante aí citar essa matrícula anterior, né, para você ter justamente essa cadeia, né, essa cadeia dominial, né, essa cadeia do domínio, né, Matheus? E você vai citando cada matrícula ali e você consegue verificar todas as alterações, tirar muitas dúvidas, né, de confrontação também, né, do histórico do imóvel. Isso é muito interessante, essa forma de você proceder gerando novas matrículas, né? Como você disse muito bem. Então é isso, Santiago. Quando você quer um imóvel que nunca teve um registro, você quer registrar lá, vai ter uma matrícula nova. Você fez a união de dois imóveis, fez um amembramento, vai ter uma matrícula nova. Você desmembrou o imóvel, vai ter uma matrícula nova.
Você fez o combo rural e vai averbar na matrícula, vai ter uma matrícula nova. São esses os casos. E fora os casos de loteamentos, que são mais para imóveis urbanos, que cada um dos seus lotes vai ter ali uma nova matrícula. Se enquadra um pouco naquela questão de um novo imóvel, que aí foi citado anteriormente. Perfeito. Santiago, você falou que trouxe um exemplo aí para o pessoal dessa verbação. Você tem como mostrar para o pessoal ver como é que fica uma nova matrícula averbando o campo rural? Vamos lá, vamos mostrar aqui. A gente preparou esse documento aqui para todos vocês, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês esse documento, tá bom? O que é esse documento, pessoal? Essa é uma certidão de inteiro teu atualizada do imóvel, né? A gente fez o combo rural, né? E a gente fez uma certidão de inteiro teu atualizada, com todas as informações do combo rural, né? Como CCIR, TR. Então, vocês vão ver aqui, né? Então, esse imóvel está localizado lá em Sergipe, tá bom? E lá registrado aqui, o registro geral no livro 2, que é o livro, né, que faz, que é o livro do cartório de registro de imóveis que consta justamente a parte registral, né? Então tem outros livros, mas esse é o livro de registro, né? Então nós temos lá no livro 2, comarca Simão Dias, que foi a comarca que a gente fez todo esse procedimento do combo rural. Matrícula número tal. Então aqui ele já criou uma nova matrícula, Matheus. Muito bem o que você falou aí, né? Então ele foi aqui, criou uma nova matrícula, né? Logicamente a gente respeitou as informações aqui do nosso proprietário, tá bom? Então a gente para não expor o nosso proprietário, mas a gente quer mostrar para vocês isso aqui, né? Uma propriedade denominada Sítio Laranjeira, com área de sistema geodésico local, 18 hectares, 35 áreas e 16 centiáreas, né? O perímetro tal, sistema geodésico, né, Matheus? Coordenadas, latitude, longitude, altitude, azimuts, né? Cadastrada no INCRA sob número tal. Aí vem, né? Então, aquelas informações, Matheus, que a gente falou que deveriam ser obrigados para colocar, já estão aqui, né? Exatamente. Aí está do ponto de vista do engenheiro agrimensor, está perfeito aí. Está dizendo que está referenciado ao sistema geodésico, ou seja, está no CIRGAS 2000, está dizendo o método que foi calculado a área, está dizendo tudo o que você precisa saber aí. Eu não estou conseguindo enxergar uma informação que fosse importante e não esteja aí, Santiago. Vamos lá, vamos só para mostrar todo o documento pessoal. Mas não só do ponto de vista do engenheiro agrimensor, viu, Matheus? Do ponto de vista de todos os profissionais aí que executam aí a... Exatamente, mas é porque muitas vezes, na verdade, quando eu falo engenheiro agrimensor, eu estou dizendo aquela pessoa que tem o conhecimento da ciência geodésica ali, né? Que sabe que não é só ter a coordenada ali que você já consegue identificar o local simplesmente. Beleza, mas está explicado. Do ponto de vista de qualquer pessoa, está correto aí, né? Beleza. Sobre cadastrar sobre o número do INCRA, número do CCIR, aí aqui que vem o número do CCIR, para que fazer? Tem que fazer. O próprio cartório vai pedir para você. Número do NIF, né? O número do NIF, que é o número lá do número do imóvel junto à Receita Federal. Você precisa dele para declarar o ITR, é o número, cada imóvel tem um número, né? E registrando o CA sobre o número tal. Aí tem o número do CA aqui. Aí continua, comemorado descritivo, já referenciado, datada daqui foi de 22 de maio de 2019. Técnico responsável Santiago, número do CREA, código, CNNS, ART, né, profissão, certificado pelo INCRAS e o número da certificação. Ou seja, todas as informações aqui. E aqui vem a descrição da parcela, né, que está ali certificada junto ao INCRA. Vocês podem consultar lá no CIGEP também, tá bom? E aqui tá algumas informações, Matheus. Algumas informações do cartório, tá vendo? Então, cartório, tá vendo? Primeiro ofício, CNS do cartório, que é o número do cartório. Cartório aqui de primeiro ofício, comarca,
todas as informações aqui, tá vendo? Certidão de ter o teor, né? Quando foi criada, o selo do cartório, são informações importantes aqui, né? E aqui está uma coisa que você falou, né? O proprietário, caracterizando o proprietário, quem é o proprietário, Matheus, e onde está localizado, né? Tudo certinho sobre o próprio proprietário. E ele cita aqui o registro anterior, Matheus. Né? Uma coisa que a gente falou aqui, cita aquela matrícula anterior, tá vendo? Uhum. Então, cita aqui essa matrícula anterior, número da matrícula, livro 2, tal, né? Tá vendo? Registro de 2018. Então, ela cita aquela matrícula anterior, né? E já começa com uma averbação aqui, né? Justamente da averbação, né? Que esse imóvel está constituído o direito real de usufruto, né? De usufruto para outra empresa, né? No caso, esse imóvel aqui é de uma empresa e tem todas as informações aqui da primeira averbação. Né? E aqui tem o carimbo do cartório, tá vendo, Matheus? O carimbo do cartório, tudo, o selo aqui da fiscalização do Tribunal de Justiça, tudo bonitinho. Esse é o documento, Matheus, que te dá, essa é uma certidão de propriedade, né? Essa é uma certidão de propriedade. Após o concurso, você pode pedir essa certidão atualizada e você dá junto ao cartório de registro de imóveis e você entregar para seu cliente. Essa certidão, sim, ele vai estar com a área totalmente regular, né? Todas as informações aqui precisas, né? E ele não vai ter problema, tá bom, Matheus? Então, eu queria mostrar para o pessoal fica curioso. Eu quero saber o que é uma certidão, né? Então, essa é uma certidão de ter o teor que contém todas as informações da matrícula e todas as averbações. Né? Então, digamos assim, alguns cartórios, eles podem mudar essa cara da certidão aqui, mas eles vão citar sempre o número da matrícula do imóvel, né? E o seu nome, o nome do proprietário, né? Todas as informações aqui, tá bom? Então, essa é uma certidão de teor atualizada e aí sim, com essa certidão, o cara é realmente o dono da área. Ele é o dono, ele possui a propriedade, Matheus. Vamos voltar aqui. E não somente é o dono, né, Santiago? Ele é o dono com todas as documentações coerentes, conformes e tudo coincidindo no mesmo sentido. Ou seja, o imóvel rural 4D, que é o que a gente fala aqui, né? Saiu do 3D e foi para o 4D. Isso aí. Quem fez o combural, o imóvel 4D regularizado, totalmente atualizado. Né? Exatamente, Santiago. E, Santiago, mediante tudo isso aqui que a gente falou hoje, eu queria que você resumisse, em poucas palavras, qual a importância de uma matrícula, qual a importância de um imóvel ter uma matrícula. Porque muita gente pode pensar assim, tudo bem, eu entendi a diferença, mas eu já moro aqui, então não preciso de matrícula, não. Verdade. É como se você perguntasse para mim, Matheus, qual a importância do seu RG. Né? Então, totalmente como se eu, Santiago, não tivesse RG. Então, se eu for fazer qualquer coisa em minha vida, né, eles vão precisar do meu RG, né, do meu registro geral. Né? Então, o proprietário de imóvel rural vai ser da mesma forma. Né? Se ele for pedir um crédito rural, financiamento, se ele for vender o imóvel, o comprador vai pedir o número da matrícula dele. Os bancos vão querer o número da matrícula atualizada do imóvel. Né? Então, Matheus, diversas situações aí, desmembramento, remembramento, doação de imóvel, então diversas informações aí que são necessárias à regularização fundiária, você vai precisar da matrícula. Né? E Matheus, se o seu cliente não tiver a matrícula atualizada no nome dele, ele está irregular. Né? Ele pode até não saber, que grande parte do Brasil ele não sabe, mas nós profissionais, né, nós entendemos, nós especialistas na regulação fundiária, nós entendemos que nós temos que fazer esse serviço aí de propagação desse conhecimento. Né? Esse conhecimento aí, os proprietários rurais, eles precisam ter, né? Mostrando que muitos documentos eles precisam. Né? E isso faz
com que nosso setor cresça, né? Não só a gente precisa fazer isso, o próprio cartório precisa fazer isso, a prefeitura também precisa fazer isso, porque todos ganham, né? Então, se esse proprietário, seja urbano ou seja rural, entender mais a importância desse documento, né, que é muito importante, ele vai precisar aí para qualquer modificação, qualquer alteração no imóvel dele, né, ele vai precisar dessa matrícula. Ele só vai ser realmente dono, né, se ele tiver essa matrícula, né, e tudo que a gente falou aqui, né? Então é muito importante esse podcast de hoje. A gente colocou aqui, Matheus, todo o nosso ponto de vista, né? Ponto de vista do profissional da regulação fundiária, né? Tem o ponto de vista também mais técnico lá do advogado, tem o ponto de vista também do próprio registrador, mas a gente colocou algumas informações aqui, né, que a gente tem conhecimento, que a gente estudou e que a gente aprendeu na prática. E aí passou para vocês, né? A gente espera, Matheus, que você tenha entendido, né, que pelo menos algum conhecimento você tenha aprendido aqui com a gente hoje. Então, eu acho que é isso aí, Matheus. Mas se tiver uma outra pergunta aí, se tiver algum outro questionamento aí, fique à vontade. Mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo aqui para o pessoal. Não tudo, mas o que a gente tinha planejado, né? Então, mas quem quiser pode perguntar aqui que a gente responde nas nossas lives, nos nossos conteúdos, a gente sempre tá disponível. É isso aí, Santiago. Então, o pessoal conseguiu entender o que é uma matrícula e a sua importância e viu que você pode até não ter a matrícula, você que tem aí a posse do seu imóvel, você pode até não ter e está fazendo alguma coisa com o seu imóvel, você está plantando, você está tendo os rendimentos que você necessita, porém você não tem segurança jurídica. Em um caso de uma possível desapropriação, você não vai ter poder nenhum sobre esse imóvel. E isso vai te gerar muitos constrangimentos para você provar que é seu, para você provar que você tem direito sobre aquele imóvel. Outra situação são com os direitos que você já tem e dificulta você obter o bônus, na verdade, ali, de ter o direito sobre aquele imóvel. Você, por não ter o registro, vai ser muito mais difícil você conquistar os seus direitos. Então é isso aí, Santiago. Como você falou, se você continuou ainda com dúvidas, vocês aí que estão assistindo esse vídeo, deixe os seus comentários aqui, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @GNSS Engenharia. Deixa o joinha aí onde tem que deixar o joinha, deixa o gostei onde tem que deixar o gostei, compartilha com quem precisa saber o que é uma matrícula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.